Vai ser retomado daqui a pouco o julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental que busca disciplinar o processamento dos crimes de responsabilidade como o impeachment da presidente da República. No voto, o ministro Edson Fachin analisou todas as questões apresentadas pelo Partido Comunista Brasileiro na ação que questiona a Lei 1079 de 1950 sobre os crimes de responsabilidade. O relator entendeu que o pedido é parcialmente procedente. Para o ministro, não há necessidade de defesa prévia do presidente antes do parecer da comissão especial ser lido na Câmara. O voto para a escolha dos integrantes da comissão especial pode ser secreto, mas a votação final do pedido de impeachment pelo plenário da Câmara vai ser aberta. O Senado não vai poder rejeitar a autorização de impeachment expedida pela Câmara. O afastamento do presidente da República do cargo somente ocorre depois de instaurado o processo no Senado. Trago uma proposta de enfrentamento da questão a esse colegiado e, em nome do princípio da colegialidade, uma proposta para debate e deliberação para que se encontre com a segurança jurídica necessária, o melhor caminho no enfrentamento de temas de tão elevada seriedade e também gravidade. A arguição de descumprimento de preceito fundamental 378 volta a ser analisada na sessão de hoje, com o voto dos demais ministros. Também foi decidido que a liminar que suspendeu o processo de impeachment vale até o fim do julgamento no Supremo. Bem, como você viu aí, o plenário do Supremo retoma hoje o julgamento do rito para os processos de impeachment de presidente. E a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, está aqui no estúdio e vai conversar com a gente a respeito desse assunto e da sessão de logo mais do Supremo Tribunal Federal. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Gisele, em que fase o julgamento vai ser retomado hoje? Bom, nós tivemos ontem, como nós vimos aí na reportagem do Gabriel Ciafrei, a apresentação do voto do ministro Edson Fachin. Então, na sessão de hoje à tarde, está previsto para que os demais ministros possam analisar, né, e emitir seu posicionamento a respeito da concessão ou não da manutenção dessa liminar que já foi apreciada pelo ministro Edson Fachin. Então, faltam os outros 10 ministros para se manifestar. Na sessão de ontem, nós tivemos a Procurador-Geral da República, houve a leitura do relatório, os amicus curiae também puderam se manifestar. Então, na sessão de hoje à tarde, a previsão é exatamente a retomada, né, da análise dessa arguição de descumprimento de preceito fundamental com a manifestação dos demais ministros. Gisele, pode-se afirmar que o impeachment é necessariamente julgamento político? Inclusive, Érica, esse foi um ponto que o próprio ministro Edson Fachin destacou, no sentido de que a natureza do processo de impeachment, ela tem essa natureza de processo político-jurídico, né, de jurídico-político. Então, na verdade, é um julgamento político, a acusação ela é política, tanto é que é o Senado, né, que é o juiz natural para julgar esses crimes de responsabilidade. Quando nós estamos diante de um impeachment, que na verdade significa impedimento, o objetivo maior é destituir do poder o chefe do Poder Executivo, no caso, o presidente da República. Então, é um julgamento político. O Supremo Tribunal Federal, quando ele faz a análise dos requisitos, do respeito, na verdade, ao contraditório e à ampla defesa, que devem ser respeitadas nas devidas fases desse procedimento. Então, as bases do processo de impeachment estão previstas na Constituição Federal e também numa lei, que é uma lei de 1950, a Lei 1079, que traz todo o passo a passo referente a esse procedimento. Os regimentos também internos, tanto da Câmara quanto do Senado, também trazem disposições a respeito. O grande questionamento que chegou aqui na Suprema Corte foi porque esta lei, ela é de 1950, a nossa Constituição é de 1988, e daí, então, a legenda trouxe essa discussão para o Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a Suprema Corte possa, na verdade, dizer se esses dispositivos foram ou não recepcionados pela Constituição Federal. Um dos pontos questionados foi a necessidade de defesa prévia, né? O ministro rejeitou esse pedido com base em quê? Bom, o ministro entende que essa defesa prévia, ela tem um momento oportuno, a defesa da presidente da República, ela tem um momento oportuno para acontecer. E esse momento não se dá quando da análise da denúncia pelo presidente da Câmara dos Deputados. Então, de acordo com o voto que foi proferido pelo ministro Edson Fachin, há um momento
em que a presidente da República vai ter a oportunidade de se manifestar, e esse momento é antes da análise do primeiro parecer da comissão especial. Então, após o parecer, antes da análise desse parecer pela comissão especial, haverá uma oportunidade em que a presidente da República poderá se manifestar, e isso é uma expressão do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. O que acontece? Essa fase inicial do processo de impeachment é apenas o início de um juízo de admissibilidade. Então, quando o presidente da Câmara ele entende que há ali uma justa causa para a instauração do processo de impeachment e, a partir daí, ele recebe essa denúncia, é uma fase apenas de um juízo de admissibilidade que não se encerra ali. Há necessidade ainda que a própria Câmara se manifeste, inclusive no plenário, e, a partir daí, depois da aprovação de 2/3 dos deputados na Câmara dos Deputados, é que isso efetivamente segue para o Senado. Então, há momentos específicos previstos na legislação em que esse exercício do contraditório e da ampla defesa será efetivamente estabelecido e observado, e que, na visão do ministro, não havia, então, necessidade dessa defesa prévia ser apresentada nesse primeiro juízo de admissibilidade feito pelo presidente da Câmara dos Deputados. Gisele, em relação à suspeição do presidente da Câmara dos Deputados? Então, sobre esse aspecto, o ministro, mais uma vez, tocou no ponto dessa natureza jurídico-política do processo de impeachment. Ele entendeu e manifestou isso no seu voto no seguinte sentido: o parlamento, esse julgamento, que essa análise que na verdade acontece no parlamento, ela vai ser composta por aliados e por não aliados. Então, não se exige imparcialidade no parlamento. É diferente, né? Quando você tem um julgamento no Poder Judiciário, um dos balizadores desse julgamento é a imparcialidade, mas isso se aplica ao Poder Judiciário. Quando nós estamos diante de crimes de responsabilidade, esse julgamento ele já tem uma outra característica. O julgamento ele passa a ser político e não se requer, então, essa imparcialidade. Então, por esta razão, o ministro afastou a possibilidade de se argumentar que o presidente da Câmara estaria impedido ele não seria imparcial na análise desse recebimento da denúncia. E afastou exatamente por entender que não se exige esse requisito da imparcialidade nesse tipo de julgamento. A votação secreta foi outro ponto, aliás, do voto do ministro Fachin, né? Explica pra gente. Foi um ponto interessante, né? Na verdade, a legenda argumentava que haveria necessidade, na formação da comissão, né, de que esse voto fosse, na verdade, um voto aberto. E eles estabeleciam essa premissa trazendo aí dispositivos da Constituição no sentido de que as votações do Parlamento devem ser públicas. O ministro rejeitou esse aspecto por entender que a Constituição Federal, embora ela traga essa questão da publicidade realmente como uma máxima, até porque o maior destinatário de todas essas decisões é o próprio povo, e o povo há necessidade de que haja uma certa transparência, a Constituição também remete que esse procedimento ele deve observar o regramento das próprias casas. E o regimento interno, tanto da Câmara quanto do Senado, ele permite exatamente esse tipo de votação. O ministro deixou claro, no entanto, que as votações no plenário, tanto no plenário da Câmara quanto no plenário do Senado, essas sim devem ser por meio de voto aberto e não por voto secreto. Então, foi dentro dessa perspectiva que o ministro entendeu que esse voto secreto, até então, no momento de composição da comissão eleitoral, não ofende o devido processo legal, não ofende a Constituição Federal. Tá ótimo, Gisele. Obrigada pela sua participação por hoje. Não vou me despedir essa semana, porque amanhã, encerramento do ano do Judiciário, e a gente volta aqui no Jornal da Justiça, primeira edição. Inclusive, amanhã tem sessão prevista para as 10 horas. Vai ser uma sessão que tem alguns processos que estão previstos para serem julgados. Até hoje, nós temos a previsão de algumas listas, né? Não sabemos se o julgamento desse processo de agora à tarde vai se estender para amanhã. Há uma expectativa, mas é a última sessão amanhã que está prevista, a sessão de encerramento do ano judiciário. Obrigada pela participação por hoje, então até amanhã. Até amanhã.